Olá, minha gente! Oi, Brasil! Estamos começando mais um Expresso 30, aquele programa que reduz a semana toda para você ter acesso a todos os detalhes dos bastidores de Brasília nos 3 P's: política, poder e, claro, polêmica. E hoje o programa tá cheio de polêmica. Eu vou logo começar com um resumo das notícias de hoje. Quebra de braço na CPMI do INSS. Governistas estão proibidos de faltar na CPMI. Vai ter que ter cara crachá, ponto eletrônico e leitura óptica, porque o governo Lula quer ser blindado na CPMI. Vamos falar sobre isso. Pior que Big Brother. A Polícia Federal colocou agentes policiais dentro do condomínio de Jair Messias Bolsonaro. Isso foi um pedido aí de um deputado do PT, mas foi uma ordem do superintendente da Polícia Federal. Por quê? Você não vai acreditar, e eu falo sobre isso hoje. E agora é tudo ou nada, viu? Gigantes da tecnologia, as Big Techs, fizeram uma carta para Donald Trump denunciando as decisões do STF e as declarações do presidente Lula. Vamos falar sobre isso. E tem reviravolta, viu? Segundo uma pesquisa aí, a desaprovação do governo Lula diminuiu. É quase uma Miriam Leitão. Calma que a gente vai falar sobre isso. Falar em Miriam Leitão, que é economista, dinheiro vivo, viu? Polícia Federal investiga corrupção em contratos da COP30. Alguém tinha dúvida disso com esse governo que tá aí? Vamos falar sobre corrupção. E você vai ver que o Brasil já é considerado o território do crime organizado. Um estudo revelou que o Brasil é o país onde tem mais facções criminosas. E claro, você vai ter todos os detalhes do que o Novo fez por você durante essa semana. Lembrando que você pode participar da nossa viagem, que vai ser curta, mas vai ser proveitosa, pelos nossos comentários aqui no YouTube e também pelas redes sociais do Partido Novo e também as minhas. Vamos começar com notícia? Vamos embora. Maquinista, aumenta o carvão, dá-lhe o apito, que o Expresso partiu. Vamos embora. Olha só, os governistas estão proibidos de faltar na CPMI do INSS. Pois é, depois do revés político que eles levaram, porque a oposição conseguiu reverter lá o que eles queriam fazer, a dominação dos governistas, agora eles estão obrigados a não faltar. A CPMI, que é uma CPI mista, está investigando as fraudes do INSS, ou melhor, o roubo de mais de 6 bilhões de reais. E aí a base aliada do governo recebeu essa determinação. Não podem se ausentar, tem que cancelar viagens, tem que cancelar qualquer compromisso. Se tiver cirurgias eletivas, cancela também. Ah, mas é porque é aniversário da minha avó. Não interessa. Eles têm que estar presentes lá na CPMI. Por quê? Porque essa CPMI tem o poder de destruir de vez os planos da esquerda de reeleger Lula. Então, eles estão desesperados, que já levaram o primeiro revés e estão com medo que a CPMI não termine em pizza. E não terminando em pizza, provando, por exemplo, o envolvimento do irmão de Lula nesses esquemas do próprio governo federal, isso com certeza vai enfraquecer a imagem do governo, mas que já está enfraquecida, mas perante até, talvez, os mais fanáticos. Então, aí está o desespero. Agora, um comentário rápido. O ministro André Mendonça, do STF, foi escolhido como relator da investigação. Só que as primeiras convocações já decepcionaram. Por que não convocaram o irmão de Lula? Tem que ter pressão. E os nossos deputados e senadores vão fazer isso, tenha certeza. Aqui em Recife, o vereador do Novo, Felipe Alecrim, colocou um projeto que previa que todas as unidades de saúde da cidade do Recife orientassem mulheres grávidas sobre os riscos do aborto. Um projeto muito importante, mas simples. Mulher grávida chega lá e a unidade de saúde tem que ter uma pessoa para orientar aquela gestante sobre os perigos de um aborto. Uma ação educativa, uma ação de saúde, de conscientização para as mulheres.
Só que na Câmara de Vereadores do Recife, deputadas da esquerda decidiram juntar um grupo, como sempre juntam, de aliados, né, para lotar as galerias e proferirem xingamentos, ofensas e até atribuição de crime ao vereador do Novo. Tem até a imagem aí. Tem calma. Te controle. Eita, danoso. Presidente, olha para aí. Tem calma. Queria... Pessoal, vem aqui para a Câmara para proferir a agressões, galeria presidente. que respeitasse o vereador que está na tribuna. Tem calma, te controla. Vamos embora. Presidente, eu subo a essa tribuna para debater nesse momento um projeto de lei importante de minha autoria que estabelece a obrigatoriedade para que as redes municipais de saúde Pessoal das galerias, eu queria mais uma vez pedir o respeito das galerias. Tem um vereador na tribuna, senão a gente vai pedir que retire vocês da galeria, se não houver o respeito com o orador que está na tribuna. Pois é, eles pedem respeito para eles, mas desrespeitam os outros. Eles pedem empatia para eles, mas não têm empatia com os outros. Eles pregam democracia, mas aplicam a tirania. Pois bem, a Câmara de Vereadores do Recife, decidiu rejeitar o projeto do vereador do Novo, Felipe Alecrim. Rejeitaram um projeto que era apenas para orientar as gestantes sobre os riscos do aborto, que são muitos, inclusive risco de morte. Mas ninguém fala nisso. Pois é, dos 37 vereadores, apenas 26 votaram. 11 votaram a favor, 15 votaram contra. Com um detalhe, quem votou contra? Todos os vereadores ligados a partidos da esquerda. Agora estamos passando na estação Big Brother. Pois é, a estação Big Brother é o seguinte: Polícia Federal está monitorando de dentro do condomínio o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou o reforço no monitoramento do condomínio, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está cumprindo a prisão domiciliar lá em Brasília. Essa medida foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, como se fosse uma surpresa isso, né? Que estabeleceu uma vigilância em tempo integral. Tem que ter policiais federais dentro do condomínio de Jair Messias Bolsonaro, onde ele mora, olhando para a casa dele 24 horas por dia. Eu vou primeiro botar aqui o que é que postou a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela botou aqui, ó: a cada dia que passa o desafio tem sido enorme. Resistir à perseguição, lidar com as incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada não. Nós vamos vencer, escreveu com um fundo, você vê aqui, das cores da bandeira do Brasil. Vamos lá. Alexandre de Moraes determina a vigilância 24 horas na casa de Bolsonaro. A PF diz: faço isso, vou botar agentes dentro da residência, inclusive, não só no condomínio. O superintendente da Polícia Federal está pedindo para colocar agentes dentro da residência. Veja, a medida é abusiva. E tão abusiva que torna a prisão domiciliar mais uma prisão pessoal. É uma invasão à pessoa do ex-presidente e não o cumprimento de um regime previsto em lei. Agora, eu não falei para vocês que essa decisão partiu de um pedido de um deputado governista? Pois é, tudo isso aconteceu por conta de um pedido do deputado Lindbergh Farias, o Lindinho. O Lindinho. Ele pediu isso e foi prontamente atendido pelo STF, que foi prontamente atendido pela Polícia Federal com um pedido extra. Deixa eu colocar também os meninos dentro da casa mesmo. E aí mais um adendo. Você sabe que Alexandre de Moraes fez pedidos de prisão e mandou prender pessoas que publicavam opiniões contra o PT.
Tá tudo junto e misturado, é um mesmo time. Não temos mais uma justiça, não temos um STF que era para ser o baluarte da justiça. Nós temos ali pessoas que têm um lado e estão militando pelo lado deles. Essa é a verdade. Agora, observação número 2. Se eu fosse Bolsonaro, eu ficava de cueca o dia todo em casa. Pronto. Os caras iam ter que ver Bolsonaro de cueca. Imagine a imagem. Eu faria isso. Agora a gente chega na nossa primeira subestação, que é o primeiro quadro do programa. E é um quadro que a gente traz o que o novo fez para você durante a semana. Esse é o quadro O que há de novo. Vamos ver? Eles vêm aqui, os vereadores do PT e do PSOL, e falam que nós não precisamos de uma nova lei de transparência. Já existe a lá e o portal da transparência. Nós do PSOL, é óbvio, nós defendemos radicalmente a transparência. Pois bem, por favor, coloca lá na tela aí. Olha aí, ó. Olha que fácil a informação. Eu pergunto pra vereadora, a senhora já fez um pedido via Lai? Será que alguma família do Tatuquara já fez um pedido via Lai? É claro que não. Olha isso aqui, não tem acessibilidade nenhuma. O site atual da prefeitura é assim, ó. Quando eu vou acessar uma escola, por exemplo, quero matricular meu filho na escola tal. Esse site, essas informações estão lá no site da prefeitura, só que só tem essas informações hoje. Nome do diretor, do vice-diretor, o período de atendimento, um e-mail para contato e aí o endereço. Com esse nosso projeto, vão ter muito mais informações. Vão ter dados pedagógicos, número de alunos matriculados, número de turmas, professores, frequência dos alunos em sala de aula, frequência dos professores em sala de aula, andamento das obras. Ou seja, o projeto é sobre transparência, mas mudam de assunto. Todo mundo quer professores com saúde melhor, todo mundo quer escolas com infraestrutura melhor. Mas por quê? São contra dados públicos, eles vêm e sobem aqui para falar de outra coisa. Criticam absolutamente tudo e não propõem nada. Esse substitutivo que eu protocolei já está em pauta há mais de uma semana. Não vieram conversar comigo até agora. Vocês são contra o projeto porque o projeto é meu? Ou vocês são contra porque o sindicato pediu para vocês serem contra? Aí vem uma vereadora aqui da oposição, sobe e fala que sim, de fato, a prefeitura precisa de mais transparência. Pois bem, vote a favor do projeto de transparência, vereadora. Encaminho voto por abstenção do bloco de esquerda. Os vereadores que subiram aqui falaram um monte, criticaram tudo e todos e se absteram no fim. Só lamento, né? Não dá pra ter uma posição, deu pra entender absolutamente nada, criticaram um monte de coisa, falaram que já existe transparência e não quiseram votar contra, não quiseram votar a favor, se abstiveram. Enfim, deve ser uma bagunça ser eleitor aí desse povo todo do PT. Grande vitória, pessoal. Mesmo com o chororô do PT e da esquerda, conseguimos aprovar meu projeto de lei que dá mais transparência para as escolas. Os pais vão conseguir ter acesso a todas essas informações no site da prefeitura. Então compartilha esse vídeo e mostra o trabalho que a gente tem feito pela nossa cidade. Fala, pessoal do Expresso 30. Olha só, aqui em Curitiba nós aprovamos essa semana o projeto de transparência nas escolas. Eu sou o vereador Guilherme Kilter, do Partido Novo, vereador segundo mais votado aqui de Curitiba e o mais jovem. Esse projeto, ele basicamente deixa público dados sobre a escola. Quantas turmas são, quantos alunos têm matriculados, quantos são os professores, quem é o diretor, quem é o vice-diretor, quantos repasses financeiros a escola já recebeu, se tem obras, como está o andamento dessas obras, como está a qualidade da educação, está atingindo as metas educacionais ou não. Tudo isso para que os pais e mães possam saber exatamente onde estão matriculando os seus filhos. Com a aprovação e a sanção dessa lei por parte do prefeito, depois será atualizado no site da prefeitura todas as informações de todas as escolas. Assim, os pais não precisam ligar ou ir até a escola para saber informações que já são públicas, mas são de difícil acesso, como no portal da transparência ou através da lei da informação. Um projeto muito bom para beneficiar a educação de Curitiba e facilitar a vida dos pais e mães. Tá aí o querido Guilherme Kilter, o cara que mais cresce nas redes sociais, junto comigo, eu preciso falar isso. Mas o cara é fantástico, o cara é enorme nas redes sociais e não só nas redes sociais, também tá sendo enorme fazendo o trabalho dele como vereador. Valeu, Gui, famoso Gui Kilter, o filho de Deltan Dallagnol. É igualzinho um ao outro, olha a foto aí, mas é idêntico. Vamos lá. E agora a gente chega na estação vergonha alheia, que a gente é que sofre a vergonha e os outros é que fazem vergonha para a gente. É o seguinte, o caso das Big Techs, o caso do problema que Lula causou com os Estados Unidos, tem mais um capítulo e o capítulo envolve apenas as maiores empresas de tecnologia do mundo. Pois é, essas empresas norte-americanas do setor de tecnologia apresentaram ao governo Donald Trump um dossiê com críticas às medidas adotadas pelo governo Lula. Esse material reúne 81 companhias
incluindo gigantes como, olha a lista, bota a lista aqui. Vai lá, Amazon, Apple, Google, Microsoft, Meta, IBM, Intel, Dell, HP e até Samsung, ou Samsung, como a gente chama aqui. As críticas se concentram sobre a intenção de taxar as Big Techs. Qual é o dilema? É aquele entendimento sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Em junho, o STF decidiu que plataformas digitais podem ser responsabilizadas pelos conteúdos de terceiros. Quer dizer, tá lá a plataforma, o cara posta uma coisa errada lá, a plataforma responde. Só que o detalhe é, mesmo que não sejam acionadas e mesmo que não sejam responsabilizadas na justiça, fora da justiça, como é que seria isso? E vão ser excomungadas, não vão receber a bênção na igreja? Enfim, essa decisão elimina basicamente um porto seguro que protegia essas empresas de ações judiciais sem uma ordem formal, aumentando custos e incentivando remoções preventivas de conteúdo. Veja, remoção preventiva de um conteúdo. O cara postou lá uma opinião. Remova. Antes que possa dar talvez um problema, antes que venha talvez uma reclamação. Vou traduzir todo esse texto que eu li em uma palavra: censura. Mais que isso, censura prévia. Uma censura antes de acontecer um ato que gerasse uma censura. É surreal o que acontece no Brasil. E agora a gente chega na estação controvérsia, ou podia ser a estação Pinel, ou podia ser a estação tipo multiverso, doidosol ou algo parecido com isso. Porque vejam o que eu vou ler para vocês agora, tá? O governo Lula é desaprovado em 6 dos 8 estados analisados pela pesquisa Genial Quest. A desaprovação do governo oscilou 2 pontos para baixo. Vejam bem, o governo é desaprovado em 6 dos 8 estados da pesquisa. Mas a desaprovação, segundo a pesquisa, caiu em porcentagem. Peraí, a notícia é boa ou ruim? Eu também não entendi nada. Mas vamos lá. Agora veja, enquanto a desaprovação está grande, a aprovação do presidente Lula, segundo o estudo, cresceu. E não cresceu pouco, não, cresceu 3 pontos, 46%. Mas calma, que tudo tem uma explicação, até mesmo os maiores mistérios da humanidade. É o seguinte, essa pesquisa foi feita envolvendo 2 estados cruciais para a aprovação do presidente ter aumentado: Pernambuco e Bahia, celeiros do PT, celeiros onde estão as pessoas cegas que, ai, Lula é o meu Deus. Pois é, foi justamente nesses 2 estados que a avaliação positiva do presidente foi maior. Foram os únicos 2 estados dos 8 que não tiveram desaprovação do governo Lula. Coincidência, né? Agora vai ver se os estados estão ricos, se estão desenvolvidos, se a população realmente está tendo uma vida de qualidade. Eu acho que não. E outra coisa, vai ver a quantidade de Bolsa Família com relação à quantidade de carteira de trabalho? Tá tudo relacionado, só não vê quem não quer. E aí, vamos pegar como é que tá o desenvolvimento desses estados. São Paulo, lá para cima. Paraná, lá para cima. Minas Gerais, eu não preciso nem falar, é só ver os números do governador e futuro presidente Zema. Eu tenho que puxar pro meu lado a história, né? É um grande governador. E aí você junta as coisas. Qual é o estilo de governo que mais faz prosperar um estado, uma cidade e um país? A escolha deveria ser simples, mas quando você pega um povo e durante 30 anos empobrece esse povo e durante esses 30 anos emburrece esse povo, tornando-o ignorante, você tem ali o terreno perfeito para implantar o quê? A dependência. E aí você bota auxílio. E hoje esse povo vive de auxílio, não tem senso crítico para poder entender que está escravo da situação. E é este o terreno plantado pelo PT e pela esquerda para governar esse país. E a gente está indo pro buraco por conta disso. Mas eu falei que essa era a estação da controvérsia, não é isso?
Olha o que eu achei como notícia nessa semana. Segundo a pesquisa, a desaprovação caiu e a aprovação subiu. Então era para o governo estar tranquilo. Mas nessa mesma semana, a partir desta pesquisa, o governo decidiu mudar o slogan do próprio governo. Não é de campanha, é o slogan do governo. E o slogan foi mudado de União e Reconstrução para do lado do povo brasileiro. Por que eles tiraram o slogan União e Reconstrução? Primeiro, que não tem união nenhuma. Segundo, que o que é que está sendo reconstruído? Nada. Está sendo destruído. O Brasil está sendo destruído com trilhões de dívidas. Com a primeira-dama, enfim, eu tenho que chamar assim, do Brasil, gastando turrilhões de dinheiro do seu bolso, do meu bolso. Com o cartão corporativo do presidente, já agora, iniciando, digamos assim, o terceiro ano de governo, ultrapassando o que foi gasto em todo o governo anterior de Bolsonaro. Esse é o Brasil que está sendo reconstruído? Não é. Então, esperança nós temos, Senhor. Pelo menos vergonha nisso eles tiveram. E agora a gente chega na nossa segunda subestação dessa viagem, que é mais um quadro do programa, e é o quadro Meme da Semana. E adivinha de quem é o meme? Aposta que o governo americano está fazendo pode não dar certo para eles. Pode não dar certo. Porque ontem eu vi no jornal que me entregaram 1 quilo de contrafilé nos Estados Unidos a $150. Eu não sei que carne que é essa, mas estava lá a tabela da carne. E aqui no Brasil, a gente vai continuar assustando muita gente, porque a gente vai continuar melhorando a nossa produção, seja de milho, seja de soja, seja de frango, seja de feijão, seja de arroz, seja de café, a gente vai continuar melhorando a produção. Pois é, meus amigos e minhas amigas, segundo Lula, um pedaço de carne nos Estados Unidos custa R$808. Eu peço a ajuda de quem mora nos Estados Unidos hoje para botar aqui nos comentários quanto é que custa de fato um contrafilé, digamos aí, nos Estados Unidos. Eu já morei lá, eu sei que não é assim. Mas enfim, o presidente do Brasil já ultrapassou Ana Maria Braga na quantidade de memes por semana. E isso é um feito quase inimaginável para quem apresentava um programa de culinária com um papagaio do lado e fazendo pensamentos filosóficos na cozinha. Parece que a gente saiu da cozinha para o esgoto. Vamos lá. Chegamos na nossa quinta estação de hoje, que é a estação Eu Sabia, ou podia ser Eu Avisei. A Polícia Federal abriu uma investigação sobre suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo contratos do governo do Pará em obras relacionadas à COP30. Vamos lá. A apuração aponta para um esquema sob influência do comandante-geral da Polícia Militar e de 2 secretários da gestão do governador Helder Barbalho, do MDB. MDB com PT, PT com MDB. Todo mundo junto. Qual seria a dúvida de que teria corrupção nisso? Nenhuma. Relatórios indicam que o grupo chegou a transportar R$180 mil em espécie para reuniões na Assembleia Legislativa do Pará. A Polícia Federal identificou que a organização seria liderada pelo deputado federal Antônio Leocádio Santos, conhecido como Antônio Doido. Doido, mas burro não. Que também é do MDB do Pará. Com o apoio do coronel da PM paraense Francisco de Assis Galhardo, além de policiais armados envolvidos no esquema. A investigação segue em andamento com o objetivo de esclarecer o envolvimento de todos os agentes públicos e privados nesse suposto esquema. Eu quero só fazer aí um parêntese. Talvez policiais militares tenham sido obrigados a fazer escoltas e têm que cumprir a ordem do comandante. Agora, talvez até o comandante tenha cumprido ordem, não sei. Mas alguém tinha alguma dúvida de que no evento da COP30, que é um evento para
falar sobre alterações climáticas, natureza, ecossistema, mas que já devastou uma boa parte da selva amazônica no Pará. E as imagens estão aí para todo mundo ver, né? É a famosa hipocrisia da esquerda. E além disso, tem corrupção envolvendo um evento que envolve PT e partidos aliados. Alguma dúvida de que isso iria acontecer? Alguma dúvida de que era esse o final dessa história? Detalhe, não chegou nem no final ainda, né? E agora a gente chega na sexta estação de hoje, que é a estação Brasil, o país do crime. Quando eu vi essa notícia, eu não acreditei, porque eu achei que era Colômbia, eu achei que era Bolívia. Mas olha a notícia. O Brasil lidera com ampla margem de vantagem o ranking da América Latina em percentual de população que vive sob o comando das facções criminosas. Veja um detalhe, não é a quantidade de facções criminosas, porque pelo território muito maior do Brasil, né, poderia ser viável isso. É a quantidade de população que vive sob o domínio das facções criminosas. E o Brasil tem ampla vantagem em cima de Bolívia e Colômbia. Vejam o que está sendo dito nesse estudo. Vamos lá. Esse estudo revelou que entre 50,6 e 61,6 milhões de pessoas brasileiras, ou seja, mais ou menos 26% da população do Brasil vivem sob a chamada governança criminal, em que as organizações criminosas ditam as leis, as normas, as regras dentro das comunidades ou os territórios em que essas pessoas vivem. Essa é uma realidade que muita gente conhece se referindo ao Rio de Janeiro. Só que pouca gente sabe que já se espalhou por todo o Brasil. Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, todos eles já têm comunidades que são completamente dominadas por facções criminosas como o Comando Vermelho e o PCC. Aqui no Recife, por exemplo, um dos bairros do Recife, que é o Ibura, já existem relatos de que a internet só pode ser do traficante, de que o gás que chega na comunidade só pode ser do traficante. É exatamente o que mostrou aquele filme Tropa de Elite lá em 2009. É exatamente a realidade que se vê no Rio de Janeiro. E que um ministro da Justiça à época, hoje ministro do STF, foi lá praticamente sem escolta nenhuma e entrou na comunidade da Maré, lá no Complexo da Maré, e ó, tranquilex. Esse é o país em que um presidente da República botou um boné com a sigla CPX, que não adianta querer mudar, é comparsa, é isso. Então, num governo que admite que roubar um celular e bater numa pessoa é legal porque é para tomar uma cervejinha, é óbvio que o crime vai mandar no país. Até quando a gente vai permitir isso? E agora a gente chega na nossa última subestação, que é a mais perigosa. A gente tem que passar por ela muito rápido, porque aqui o crime domina como no Brasil todo. Então você vai ser assaltado, você vai ser violentado e etc e tal. O pessoal aqui tem raiva de mim. Mas vamos lá? Tá aqui o cronômetro. Vamos começar. 3, 2, 1. Centrão quer que PEC da blindagem seja adiada. Líderes da Câmara não chegam a consenso sobre PECs e governo ganha tempo. Milei é retirada de carreata após ataque com pedras e confusão. PT prevê interferência de Trump nas eleições de 2026. Traição por Bolsonaro fez relator da CPI do INSS inimigo dos Renães em Alagoas. Mega operação mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis. Lei que protege crianças nas redes passa do Senado e segue para a sanção. Após cobrança de Lula, a União Brasil deve antecipar a saída do governo e ameaça ministro do Turismo. Dino manda a Polícia Federal investigar emendas do Pix. Trump tem CPF válido e ativo no Brasil. Já passou? Mas deixa eu continuar as notícias então. Dino manda a Polícia Federal investigar emendas do Pix. Trump tem CPF válido e ativo no Brasil. População brasileira é de 213,4 milhões, diz IBGE. Defesa de Cid diz que ata com suposta conversa no Instagram nunca teve registro. Valdemar da Costa Neto diz que Bolsonaro é quem diz o candidato do PL. Augusto Coutinho apresenta plano de trabalho da Comissão Especial dos Aplicativos. Van Hatten apresenta defesa no Conselho de Ética e diz que tinha direito de sentar em cadeira da mesa diretora. 3 ministros são considerados incontroláveis por dirigentes de bancos.
E agora a gente chega na estação hipocrisia da esquerda. Então vamos explicar aqui o que é essa estação da hipocrisia. A esquerda brasileira, ela se baseia em muitos discursos mentirosos que na prática eles fazem o oposto. Como eu falei, eles pregam a paz, só agem fazendo guerra. Eles pregam respeito, apenas agem desrespeitando tudo e todos, inclusive as leis. Eles pregam democracia, mas agem com a tirania. Eles pregam o socialismo e o comunismo para os outros, mas para eles é o mais puro capitalismo, inclusive envolvendo corrupção. E agora a gente chega na última estação dessa viagem, e essa é a estação hidratação. É o desafio que eu faço sempre no fim dos programas do Expresso 30, só que hoje colocaram um desafio que é praticamente impossível. Ó a imagem aí, ó, bota aí a imagem. Dessa vez eu tenho que tomar 30 copos de 200 ml de água, não, de 100 ml, né? 30 copos de 100 ml de água em 30 segundos. São 3 litros d'água em 30 segundos, é impossível. (30 em 30, não é isso? Me digam já, tá? Ah, eu digo, é? Tá. 3, 2, 1, foi. Não, tá bom. Não entra mais, não. Era pra ser 3 em 30. É impossível. Bota a imagem aqui, é impossível isso. De quem foi essa ideia, hein? Tá explicado. Bom, eu vou acabar esse Expresso 30 passando mal. Mas eu acho que é assim. Ó, semana que vem tem mais Expresso 30. Como é que eu vou falar agora? E a gente volta aqui no YouTube do Partido Novo. Tem as nossas redes sociais aqui. Pode mandar pautas pra gente também. Curta, comente e compartilhe. Porque a gente, nessa brincadeira, vai ajudando a mudar o Brasil. E nessa brincadeira aqui eu tenho que ir no banheiro. Beijo.